Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, da Z3D Print, e estou aqui mais uma vez para dar sequência às nossas videoaulas sobre Prusa Slicer. E hoje vamos falar sobre camadas e perímetros. Eu só peço para quem gostar do vídeo que se inscreva no canal, que deixe o seu like e ative o sininho para receber sempre que eu postar uma novidade. Então, vamos começar. Com o Prusa Slicer aberto, vamos em configuração de impressão e vamos clicar aqui em camadas e perímetros. Agora vamos escolher um perfil que mais se adequa ao que queremos imprimir. Se é uma peça com uma boa resolução, uma altura de camada de 0.08 ou uma peça com uma velocidade de impressão mais alta, com uma altura de camada de 0.28. Eu vou escolher aqui uma altura de camada de 0.2 para darmos sequência a esse tutorial. Ao escolher aqui o nosso perfil de altura de camada, ele vai fazer a alteração aqui nessa configuração de altura de camada para o perfil escolhido. Altura de camada de 0.2. Uma dica muito importante é relacionada à altura máxima de camada. Supondo que você esteja utilizando um bico de 0,4 milímetros de diâmetro, a altura máxima de camada recomendada é de 0,32, que é 80% do diâmetro do bico. Se a sua peça ela estiver com pouca adesão na mesa, se soltou na hora da impressão, você pode alterar aqui a altura da primeira camada, que é aquela camada que fica em contato com a mesa de impressão, né? A camada base. E também para esse valor, temos um valor absoluto, que é 150% o valor da altura da camada. Por exemplo, para um valor da altura de camada de 0,2, a altura da primeira camada você vai colocar como 0,3, tá? Lembrando que isso apenas se a sua peça estiver com dificuldade de aderir à mesa de impressão. Eu sempre gosto de imprimir a altura da camada à mesma altura da primeira camada. Paredes verticais. Aqui em paredes verticais, a primeira configuração que temos são os perímetros, que são as paredes da nossa peça. E aqui podemos configurar a quantidade mínima de perímetros, né? Que aqui a configuração padrão desse perfil é 3 perímetros. Vamos verificar lá na bandeja de impressão. Vamos inserir uma peça clicando com o botão direito, adicionar forma, caixa. Vamos dar um zoom e vamos fatiar essa peça aqui em fatiar agora. Podemos perceber que a nossa peça ela possui 3 paredes, né, que são os perímetros. E aqui na legenda, esses perímetros eles se diferenciam como os perímetros em amarelo e perímetros externos em laranja. Vamos voltar para a configuração de impressão. A próxima configuração é o vaso espiral, muito conhecido na impressão 3D como modo vaso. Para habilitar esse modo vaso, clicamos aqui. E ao clicar, o Prusa Slicer emite esse aviso. O modo vaso espiral requer apenas um perímetro, sem camadas sólidas superiores, 0% de enchimento, nenhum material de suporte. Ele vai habilitar a opção que vai garantir a espessura da casca, né, a espessura do perímetro, e desativar a opção detectar paredes finas. Ou seja, ele vai transformar a nossa peça em um vaso. Inclusive, esse modo ele vai tirar aquelas marcas, né, muito conhecidas da impressão 3D, que são as costuras. Por quê? Porque essa impressão no modo vaso ela é uma impressão em espiral no eixo Z. E o único lugar que vamos ter essas costuras são lá na base. Eu vou clicar em não aqui. Só uma dica aqui no modo vaso. Se você imprimiu no modo vaso
e o perímetro da sua peça, a parede, ela estiver frágil, você pode alterar a largura de extrusão para um valor entre 0,45 milímetros a 0,6 milímetros, tá? Eu vou falar sobre larguras de extrusão mais para frente, mas para quem já mexe com impressão 3D e quiser aproveitar essa dica, já pode começar os testes. Agora, a próxima configuração são as paredes horizontais, ou conhecidas como camadas sólidas de topo e de base. Eu vou aqui deixar para vocês também umas dicas, né, que aqui podemos ver no padrão da Creality, no perfil padrão, que para uma altura de camada de 0,2, ele utilizou aqui para as camadas sólidas de topo 5 camadas e camada de base 4 camadas. Aqui você pode utilizar entre 4 a 5 camadas para você ter uma boa qualidade, né, de camada de topo, e camada de base entre 4 a 3 camadas. Para uma altura de camada de 0,1 milímetros, aí você já vai ter que aumentar aqui a camada sólida de topo, porque senão elas vão ficar muito aparentes. Então eu recomendo você utilizar entre 9 a 10 camadas sólidas de topo e em camadas de base entre 5 e 6 camadas de base. E para uma altura de camada de 0,3, você pode utilizar aqui 3 camadas sólidas de topo e de 2 a 3 camadas sólidas de base. Espessuras mínimas de concha. O que é essa configuração? Essa configuração aqui é justamente para evitar, quando você utiliza uma altura de camada muito fina, de 0,1, por exemplo, e você quer que a sua camada de topo ela tenha um mínimo de 2 milímetros, por exemplo. Aí você vai marcar aqui 2 milímetros. Inclusive, essa configuração ela vai se sobrepor à configuração de camadas sólidas. Por exemplo, eu vou pôr aqui uma camada espessura mínima da concha de 2 milímetros e aqui eu vou colocar apenas 2 camadas sólidas de topo. Vamos lá na bandeja. Vamos fatiar aqui a nossa peça. Vamos aqui nesse menu vertical, vamos baixar aqui as camadas de uma por uma. Podemos fazer isso utilizando as setas do teclado, né? Seta para cima do teclado, e vamos perceber que lá nas configurações de camadas sólidas deixamos apenas 2, mas nas camadas de concha deixamos 2 milímetros. Então vamos perceber que temos aqui 2 milímetros de camadas sólidas de topo, mas muito mais camadas do que o configurado em camadas sólidas de topo. Então aqui ele vai deixar a nossa camada com 2 milímetros e vai se sobrepor ao comando de camadas sólidas de topo. Vamos voltar lá na configuração de impressão. E a mesma coisa podemos utilizar aqui para as camadas sólidas de base. Vamos passar agora para a próxima configuração. Perímetros extras, se necessário. Eu pesquisei bastante sobre essa opção aqui e não encontrei nada. Se vocês, por acaso, souberem o que ela faz, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Inclusive lá no manual do Prusa, eles fazem uma brincadeira, né? Eles dizem lá, se você encontrar o que essa opção aqui faz, que eles também querem saber. A próxima configuração, assegure a espessura vertical da parede. Essa opção aqui, ela é muito utilizada, principalmente para objetos orgânicos. O que ela faz? Ela preenche lacunas. Por exemplo, se você for imprimir um busto
E antigamente, a impressão de busto aconteciam muitas falhas, principalmente na parte superior, porque ficavam algumas lacunas, né, alguns buracos nessa impressão. E essa opção aqui, essa função, ela evita essas lacunas nas partes superiores de objetos orgânicos. Então você pode deixar essa opção marcada sempre que for imprimir algum objeto orgânico, que ele vai tentar... É claro que não adianta apenas deixar aqui marcado e você utilizar apenas uma camada sólida de topo. Essa configuração está relacionada com várias outras, com quantidade de perímetros, camadas sólidas de topo. Mas como eu falei, né, para objetos orgânicos é sempre bom deixar essa configuração marcada. Evitar cruzamentos de perímetros. Essa opção aqui, ela é uma opção que ela evita encordamentos quando o bico da nossa impressora ela passa entre perímetros de uma peça. Eu vou demonstrar com um exemplo. Vamos lá na bandeja de impressão. Eu vou deletar essa peça e vou importar uma outra peça para termos uma ideia melhor do que eu quero mostrar para vocês. Inclusive essa peça aqui, ela está lá no exemplo, no manual do Prusa Slicer. Eu vou fatiar essa peça, fatiar agora. Eu vou habilitar os perímetros, né, o deslocamento aqui. E aqui podemos ver o deslocamento do bico da nossa impressora ao efetuar essa impressão. Em cada camada, ele vai passar com o bico entre os perímetros da peça. E o que aquela opção faz? Quando eu habilitar aquela opção, ele vai calcular para que todo o movimento do bico da impressão ele faça por dentro dos perímetros. Vamos lá, vamos em configuração de impressão. Vamos habilitar essa opção aqui, que é evitar cruzamentos de perímetros. E vamos voltar lá na bandeja de impressão. Vamos fatiar novamente essa peça. E agora percebemos que todo o deslocamento feito pelo bico da impressora para a impressão dessa peça, ele se encontra dentro aqui da peça, né? No preenchimento da peça. Ele vai evitar cruzar perímetros da peça. Então isso aqui evita aqueles encordamentos, né? A peça fica cheia de encordamentos, principalmente se a sua impressora for do tipo Bowden ou tiver com a retração não estiver corretamente calibrada. Vamos prosseguir. Vamos em configuração de impressão. A próxima opção de configuração, detectar paredes finas. Por padrão, cada parede consiste em perímetros externos e internos. E ativar esse recurso permite que o Prusa Slicer ele gere apenas um único perímetro que funciona como uma parede interna e externa, o que vai ajudar a capturarmos pequenos detalhes na nossa peça. No entanto, paredes mais finas do que a largura de extrusão de um perímetro, provavelmente vão ser ignoradas. Esse recurso ele é desativado automaticamente se o gerador de perímetro Arachne estiver ativo, pois ele faz com que os perímetros, né, as paredes finas, elas já se ajustem automaticamente para paredes finas. Então, eu recomendo, sempre que você tiver detalhes finos na sua peça, na sua camada de topo, texto, por exemplo, que você já, na hora da modelagem, que você já se preocupe com isso, fazendo com que os detalhes eles tenham o mínimo a largura de extrusão que você vai utilizar para imprimir.
que aí você não vai encontrar nenhum tipo de problema. A próxima opção, pontes grossas. Primeiro, o que são pontes na impressão 3D? Quando queremos imprimir uma camada sólida de topo que não possui embaixo preenchimento e nem material de suporte, essa camada é conhecida como ponte. E para pontes mais longas, devemos deixar habilitado essa opção de pontes grossas. Desmarcar essa opção faz com que a altura da camada utilizada ela seja a mesma altura de camada padrão, que vai tornar a ponte confiável para distâncias mais curtas e também com uma aparência melhor. Vou mostrar para vocês essa configuração lá na bandeja de impressão. Eu vou inserir aqui um objeto. Clicando aqui em adicionar, eu vou colocar aqui um objeto de calibração de ponte para esse exemplo. Vamos fatiar. Vamos girar o objeto para visualizarmos a parte de baixo aqui da camada sólida, né, que se tornou uma ponte devido a ela não ter embaixo preenchimento. Inclusive aqui na legenda podemos ver preenchimento de pontes. Se clicarmos aqui, ela vai sumir. Se clicarmos novamente, ela vai aparecer. Então percebemos que essa ponte ela está configurada como ponte grossa. Por quê? Eu vou baixar aqui e mostrar para vocês que essa ponte ela fica aqui em duas camadas, né? Em duas camadas temos a ponte, o que faz ela ser considerada como uma ponte grossa. Agora vamos desmarcar aquela opção lá em configuração de impressão. Vou desmarcar aqui pontes grossas e vamos novamente lá na bandeja e fatiar a nossa peça. Percebemos que agora a ponte ela fica com a mesma largura que configuramos na nossa camada de impressão. E é de 0,2 milímetros. Ela é considerada aqui como uma ponte normal. E ela serve para distâncias mais curtas. Vamos voltar para a configuração e prosseguir com o tutorial. A próxima opção, detectar perímetros de pontes. Essa opção ela permite ativar o fluxo de ponte e ligar a ventoinha da sua impressora. E agora vamos para a próxima opção. Posição da costura. O que faz essa opção? Na impressão 3D, na impressão de uma camada de perímetro, sempre o bico da impressora ela inicia em um ponto e finaliza no mesmo ponto, o que vai gerar uma marca na peça, que chamamos de costura. E para contornarmos a aparência da nossa peça, podemos esconder essa costura em diferentes pontos de uma peça. Eu vou mostrar para vocês lá na bandeja. Eu vou demonstrar aqui o nosso exemplo nessa mesma peça. Podemos visualizar aqui as costuras, que são esses pontos brancos. Inclusive podemos visualizar aqui na legenda. E para habilitarmos, vamos aqui em opções de saída e marcar aqui costuras, tá? Lá na configuração de impressão, ela está configurada como próximo. O que faz essa opção? Ela tenta esconder as costuras nos cantos da peça. Podemos ver aqui que nos cantos da peça ele escolheu para esconder a costura. Vamos habilitar lá outra configuração. Vamos colocar aqui aleatório. Vamos na bandeja, vamos fatiar a peça e podemos ver que as costuras elas estão espalhadas pela peça. Agora vamos para outra configuração, alinhado. Vamos lá na bandeja, vamos fatiar e percebemos que
ele alinhou a costura no canto da peça, né? Nos cantos daqui, desse lado e desse outro, ele alinhou a costura. Agora vamos na outra opção, que é traseira. Vamos fatiar e percebemos que ele vai colocar a costura na parte de trás da peça. E ele considera a parte de trás da peça a parte de trás da impressora, tá? Temos também uma outra opção, né, de costura, que é aqui na vista do editor. Vamos selecionar a nossa peça e temos aqui pintura de costura, tá? Podemos clicar aqui nessa opção e podemos pintar aqui onde queremos esconder a nossa costura. Por exemplo, eu tenho aqui um tamanho do pincel, eu vou diminuir e eu vou pintar aqui a costura nesse lado, aqui nesse ponto, e nesse outro lado aqui. Aí vamos fatiar a nossa peça e percebemos que a costura ela ficou na marca onde fizemos a pintura. Então vamos continuar na configuração de impressão. Agora temos aqui uma outra opção, que é perímetros externos primeiro. Os perímetros eles são impressos do mais externo para o mais interno, em vez de na ordem inversa. Este parâmetro ele pode ajudar com a precisão dimensional, em detrimento de uma superfície um pouco menos lisa. Então, ao marcarmos aqui essa opção, vamos ter uma superfície com uma dimensão melhor, né? E uma superfície menos lisa. Geralmente utilizamos para peças que queremos com uma precisão dimensional melhor. Preencher vãos. O que essa opção faz? Ela ajuda a sua peça a não ficar com lacunas, né, com buracos na sua peça justamente entre os perímetros internos e externos e o preenchimento. É sempre recomendável deixar essa opção marcada. Gerador de perímetros aqui possuímos duas opções, né, que é o Arachne, que ele ajusta automaticamente os perímetros conforme necessário, e o clássico, né, que já é uma configuração mais manual. Eu vou demonstrar para vocês na prática a diferença entre essas duas configurações. Vamos lá na mesa de impressão, na bandeja de impressão. Eu vou inserir aqui um objeto, deletar esse objeto. Eu vou aqui em adicionar. Eu vou adicionar esse objeto que tem um texto aqui, que ele é muito bom para verificarmos essa diferença. Eu vou fatiar. E aqui percebemos que o texto ele ficou perfeito, né? Se formos imprimir esse texto aqui, ele vai imprimir de uma maneira muito precisa. É aquilo que eu falei. Eu modelei esse texto com uma precisão de acordo com a largura de extrusão que eu estou utilizando. Agora vamos lá em configuração de impressão e eu vou mudar para o modo clássico. Vamos lá na bandeja e vamos fatiar novamente a nossa peça. Não teve diferença, né? Justamente pela modelagem, né? A modelagem ela foi feita para justo com a largura de extrusão que estamos utilizando aqui na configuração. Agora, se eu dimensionar essa peça, vou aumentar um pouquinho essa peça e fatiar no modo clássico, vamos perceber que no modo clássico ele preencheu as lacunas com uma largura de extrusão aqui um pouco mais fina, né, com um diâmetro menor. E agora vamos lá no modo Arachne. Configuração de impressão, Arachne. Vamos lá na bandeja e vamos fatiar a peça.
Diferentemente do modo clássico, o modo Arachne ele ajusta a largura de extrusão de acordo com o detalhe na nossa peça. É claro, né, que em detrimento da dimensão, né? Aqui as dimensões elas com certeza elas saíram do padrão, mas o seu texto ele vai ser impresso perfeitamente. Então é essa a diferença do modo Arachne para o modo clássico. Vamos voltar na configuração de impressão, dar prosseguimento aqui ao nosso tutorial. Aí temos aqui a última opção, pele difusa, Fuzz Skin. A pele difusa, ela nada mais é do que ela adiciona uma textura na nossa peça. Eu vou habilitar aqui paredes externas. Vamos lá na bandeja de impressão. Vamos adicionar uma peça, clicando com o botão direito, adicionar forma, cilindro. Vou adicionar um cilindro aqui. E agora vamos fatiar. Podemos ver que foi adicionado aqui uma textura na parede externa da nossa peça. Esse comando aqui ele é conhecido como pele difusa, né? Ele cria uma textura ou uma pele, né, na camada externa, na parede externa, e aqui em todas as paredes, se tivermos várias paredes. Não é o caso aqui desse cilindro, né, que o cilindro, os perímetros são apenas laterais, aqui em cima é o topo, e esse comando de pele difusa ele vai adicionar a textura apenas nos perímetros. Então chegamos ao fim aqui das configurações de impressão. Então, pessoal, sobre camadas e perímetros, a minha ideia era falar um pouquinho de cada configuração. Eu espero aí ter deixado bem claro sobre as principais configurações. Lembrando que a minha ideia aqui é ensinar quem está começando na impressão 3D. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo. Então, até a próxima aula e um grande abraço. Valeu, gente!